Vida Plena de volta aqui pela Boa Vontade TV. Participe do nosso programa, inclusive fazendo suas perguntas para a gente quando abordamos aqui diferentes temas do nosso dia a dia. Nosso telefone é o 0300 1007 940. Por exemplo, agora vamos conversar sobre os perigos do mofo para a saúde. Isso mesmo. A gente falava agora de cuidar dos alimentos, como a gente coloca na despensa, e às vezes sabe aquela coisa assim, você deixa um alimento lá na geladeira, quando você vai ver, já está mofado, e aí o que eu faço com aquilo? Tem que jogar fora, claro, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre os cuidados que nós devemos ter com relação a esse assunto. Estamos recebendo a doutora Cíntia Mafra, membro da Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia, aqui no programa Vida Plena. Doutora, muito obrigada pela presença da senhora. Eu que agradeço, é um prazer participar com vocês. Queria começar perguntando o que é o mofo. Então, o mofo é esse termo que a gente usa para denominar aquele bolor que a gente vê na parede, no pão, mas na verdade são fungos, né? Fungos são micro-organismos simples que podem aparecer em qualquer superfície, desde que tenha umidade, oxigênio e nutrientes para eles se desenvolverem. Bom, esses três componentes não é muito difícil da gente encontrar, né? Então, aí tem os mofos, os saprófitas que vivem em superfícies mortas, como parede, móveis, e tem os parasitas que ficam em superfícies vivas, como o bolor do pão, por exemplo. Existem mais de 200 mil espécies diferentes de fungos, mas eles são importantes porque algumas realmente podem trazer risco para a saúde. Ah, certo. Então, por isso que é importante a gente saber, conhecer um pouquinho desses fungos. Agora, em pessoas alérgicas, o fungo, a própria poeira, podem causar problemas de saúde? Podem. Os alérgicos têm que ficar bem atentos quanto a isso. Por quê? Aquele mofo que está na parede, ele se reproduz através de esporos. Então, de uma maneira simples, são como se fossem sementes. Eles jogam essas sementes assim no ar. Não são sementes, mas esses esporos, eles são inalados. E as pessoas que são atópicas, quer dizer, aquelas pessoas que nascem com aquela tendência de produzir os anticorpos IgE, que são os anticorpos que causam alergia, para vários alérgenos do ambiente, entre eles o fungo, quando ela respira aqueles esporos, eles podem se ligar a esses anticorpos específicos e provocar aqueles sintomas de alergia. Sim. Por exemplo, a rinite, que se caracteriza por aquela secreção, coceira, nariz entupido. Então, aquela pessoa que tem a casa cheia de mofo, ela já acorda com o nariz entupido. E até crise de asma, se a pessoa tiver asma, entre outras doenças. Então, o alérgico tem que ficar bem atento para evitar o contato com o mofo. Certo. E identificar todo alérgico, ele acaba tendo alergia a mofo ou alguns tipos só? É o seguinte, o atópico ele tem a tendência a desenvolver esses anticorpos a diversos alérgenos. O mofo, o fungo, né, que fica na parede, nos móveis, eles são alérgenos importantes. Então, há uma tendência, quando respirar esses esporos, desenvolver anticorpos. Eles são fortes desencadeadores. Desencadeadores, exatamente. Mas não é só o mofo. Também a poeira, componentes do epitélio de animal, como o cão, o gato, os pólenes. Então, são os aeroalérgenos, entre eles o fungo. Então, é importante identificar se há esse fungo na sua casa e evitar, tomar alguns cuidados para manter a casa limpa, porque para quem é alérgico realmente é muito perigoso. E esse fungo ele é aparente, no caso? Ele é aparente, mas, por exemplo, o móvel embutido, ele vai esconder o fungo atrás da parede. Então, ele pode estar no sofá, ele pode estar nas almofadas, ele pode estar embaixo da cama. Geralmente, você identifica por aquele odor característico, mas mesmo assim, às vezes ele não tem, né? Então, tem que ficar atento. Principalmente se a pessoa for alérgica, ela não sente o cheiro, né? O alérgico, ele deve procurar aqueles fatores desencadeantes. Então, deve fazer a higiene ambiental, que é manter a casa limpa, livre desses aeroalérgenos. A poeira, o ácaro da poeira, né? Tem que evitar a poeira. Se identificar o bolor nos móveis, deve ser retirado. Então, uma dica é limpar bastante a casa. O mofo, ele gosta de umidade e falta de iluminação. Então, deixar a casa bem arejada, com bastante ventilação, deixar o sol entrar, limpar os móveis. Então, limpar não só com pano úmido, mas no caso do mofo, usar uma mistura de água sanitária diluída, por exemplo, 100 ml de água sanitária para 1 litro de água. Então, passa aquele pano, depois passa o pano seco e deixa o móvel levar bastante ventilação. Perfeito. Isso é um cuidado interessante não só para os alérgicos, né? Para as pessoas que não desenvolvem alergia, podem criar sensibilidade com relação à exposição ao Exatamente. Se você for atópico, quer dizer, você nasce com essa tendência a desenvolver alergia e entrar em contato com o mofo, um contato persistente, depois de algum tempo, se você não tinha sensibilização, você pode vir a ter. Então, existem vários casos de pessoa que, por exemplo, em casa não tem mofo, mas no ambiente de trabalho tem aquele contato frequente com o mofo da parede,
e você passa muito tempo em ambiente fechado, né? 90% da nossa vida é ambiente fechado. E o ar-condicionado funcionando, aquele ar O ar-condicionado também pode circulando. propagar alérgenos, então tem que ser feita a limpeza. O ideal seria de 3 em 3 meses, se não puder com tanta frequência, o máximo possível, porque ele propaga não só esses alérgenos do fungo, mas também outros alérgenos. E dentro do ambiente fechado, então, por exemplo, 40% do nosso tempo a gente passa dentro do quarto. Tem que ter bastante cuidado com a higiene ambiental do quarto. E mesmo para quem não é alérgico, o fungo, ele pode desenvolver infecções. Então, aí seria não a hipersensibilidade, como na alergia, mas, por exemplo, quem tem um comprometimento na defesa do organismo, por exemplo, diabético, ou o paciente que toma remédios para combater uma doença autoimune, ou ele recebeu um transplante e recebe medicamentos para não rejeitar o transplante, ele fica imunossuprimido. Então, ele pode vir a desenvolver uma infecção pelo fungo. E mesmo que não é imunossuprimido, pode vir a ter, por exemplo, uma sinusite fúngica, pneumonias, aí seria uma infecção. Certo. Então, ele pode causar não só alergia, mas a doença infecciosa também. A senhora citava a sinusite e a pneumonia fúngica. São doenças consideradas graves, doutora? Não, porque existe tratamento, mas se for num paciente imunocomprometido, ela pode vir a ser bastante grave. Porque a pessoa já está debilitada. Já está debilitada. Então, sempre que ocorre uma infecção, existem 2 fatores, né? É a virulência do patógeno, do micro-organismo, quer dizer, aquela capacidade que ele tem de ser agressivo, de desenvolver a doença, e a capacidade do hospedeiro de defesa. Então, tem um equilíbrio aí. Com esse equilíbrio tem a saúde, né? Mas quando há um desequilíbrio em favor do patógeno, ocorre a doença. Então, o fungo, ele não é tão virulento assim, mas se você já tem uma predisposição e tem um contato, você pode vir a ter uma doença pelo fungo e ela pode vir a ser grave. Por exemplo, o paciente com AIDS, ele pode vir a falecer dessas doenças. Sim. Mas tem tratamento e quando identificada, tem uma boa resposta, sim. Falando em identificação, como que eu faço para descobrir, por exemplo, se eu sou uma pessoa alérgica? Então, aí você tem que fazer o exame correto a cada suspeita diagnóstica. Para alergia, a gente pode tentar identificar esses anticorpos específicos através de testes cutâneos que são indicados e realizados pelo médico, pelo especialista. Também através do sangue, a gente pode identificar esses anticorpos. Mas só a presença dos anticorpos não indica que você tem alergia. Você tem que ter a clínica, mediante o contato. Então, você tem um anticorpo específico, quando entra em contato com o fungo, nariz entupido, chiado no peito, então a gente fecha esse diagnóstico. Para as infecções, são outros exames. Então, o otorrino suspeita de uma sinusite fúngica. Então, ele vai fazer uma tomografia, uma nasofibroscopia, para ver, por exemplo, aquela imagem lá da bola fúngica e remover. Então, dependendo da doença, tem os testes indicados. Perfeito. E os tratamentos também são estabelecidos São estabelecidos de acordo com a doença. Bom, doutora, eu queria agradecer a sua presença, convidá-la para voltar para a gente continuar conversando sobre esse assunto. Foi um grande prazer e eu estou à disposição de vocês. Seja sempre bem-vinda. Estivemos conversando com a doutora Cíntia Mafra, membro da Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia, falando conosco sobre a questão dos fungos, do mofo. Importante a gente saber desses temas, não é? Às vezes passa despercebido aos nossos olhos, mas não pode, né? A gente precisa, é claro, ter informação com relação a tudo isso. Qualquer dúvida, 0300 1007 940 ou então acesse boavontade.com/tv e nós encaminharemos as perguntas à nossa convidada. Viva